Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e dia de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chuva abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Assim nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de cavalos sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando como ruído, como chama de fogo que consome, apagando, como um povo poderoso ordenado para o combater. Ainda assim, versículo 12, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus e com choros e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai-vos o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não nos entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam dentre ele: onde está o seu Deus? Amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Graças, paz, irmãos. Amém. 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 Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Amém? Aleluia! Glória! Lucas, capítulo 19. Todos encontraram a partir do versículo 1. Aleluia! Glória a Deus! É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, compartilhando nesse momento especial, que é a palavra do Senhor à igreja. Creio que todos aqui estavam ansiosos, não porque o pastor Tiago ia pregar, mas pelo contrário, eu me considero um dos menores aqui dessa casa. Quando eu vejo pessoas subindo aqui, olha assim, eu não deveria estar nesse rol, mas aprove a Deus que a graça dele estivesse sobre a minha vida, amém? Como está também na vida de muitas pessoas que se dispõem a fazer a obra dele, amém? Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Todos encontraram? E tendo Jesus entrado em Jericó, Lucas, capítulo 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico.
e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus entrou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Ó Deus, nós lemos a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, revela a nós algo novo nesta noite, que possamos sair daqui cheios da Tua glória, da Tua graça, Pai, da Tua presença, que por onde quer que nós andarmos, possamos emanar o Teu cheiro, Senhor Jesus. Ó Deus, o cheiro que atrai pessoas, que atrai multidões, que converte os corações, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos a ser luz onde quer que nós andarmos, que venhamos a testemunhar das Tuas maravilhas, do Teu amor, dos Teus sinais, do Teu efetuar na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, leva cativo cada coração nesta noite. Ó Deus, que uma palavra dita aqui seja deturpada, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo fale através daquilo que nós iremos ouvir, Senhor Deus, que eu seja apenas um instrumento, Pai, e que o Senhor seja quem vai falar, quem irá operar, Deus, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, ó Deus, com a liberdade que temos na nossa nação, de poder aprender da Tua palavra, de poder ouvir, de poder congregar, de reunidos, Pai, louvar ao Teu nome, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu também queria colocar neste momento de oração os irmãos, as pessoas que foram acometidas daquele grande e grave, ó Deus, acidente que aconteceu em Minas Gerais, Pai. Ó Deus, consola as famílias, ó Deus, dá estratégia às autoridades, Pai. Ó Deus, que pessoas ainda sejam resgatadas com vida, Pai. E ó Deus, e que isto sirva, Pai, para que não aconteça mais, Pai, para que as pessoas responsáveis, ó Deus, as autoridades responsáveis, Pai, entendam a necessidade, Senhor Deus, de ter ó Deus, a responsabilidade, Pai, dos seus atos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós como igreja oramos, colocamos aquelas pessoas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Desculpe a equalização, não é o som não, sou eu mesmo, que eu estou aqui com o nariz, a garganta meio ruim. Fique tranquilo, viu, pessoal do som, sou eu. Aleluia. Irmãos, esse é um texto bastante conhecido. Esse é um texto bastante conhecido, né? A gente teve um momento na vida da igreja que não podia tocar uma música que todo mundo lembrava desse louvor, desse texto e tal, desse exemplo de vida que foi esse personagem que nós narramos aqui agora, que foi Zaqueu. Para falar um pouco da vida dele, né? Todo mundo conhece, mas algumas pessoas ainda não. Zaqueu era, como na própria Bíblia falou, ele era um homem muito importante da sua localidade. Ele era judeu e ele tinha sobre a vida dele uma responsabilidade um tanto, assim, como é que eu posso dizer, não muito confortável, né? Porque ele tinha a incumbência de
de cobrar impostos do seu próprio povo. Ele era judeu, trabalhava para os romanos, né? Mas eu não queria me adentrar muito nisso não. Mas eu vou ler algumas coisas aqui, algumas perguntas que a gente vai tentar um pouco, assim, ficar pensativos naquilo no que foi esse momento, né? Seria possível que Zaqueu já tivesse ouvido acerca de Jesus? Acredito que sim, né? Porque a palavra mesmo fala, ele já ouviu. Nenhum interesse seria, esse interesse dele de subir uma árvore, de planejar por onde Jesus ia passar, não seria à toa se ele não tivesse ouvido falar de Jesus. Quando Jesus parou e se dirigiu a Zaqueu, qual foi a reação da multidão? Né? Qual foi a reação da multidão? Muitos questionavam, né? Muitos murmuravam, né? Porque ele estava tratando os judeus da época, as pessoas que seguiam a Jesus, estavam tratando uma aproximação de uma pessoa, de um profeta, de um homem dito filho de Deus, com um pecador, com um opressor. Não era saudável aos olhos da multidão que acompanhava Jesus. E quanto a Zaqueu, o que você acha que sentiu ao ouvir aquelas palavras? Zaqueu, desce depressa. Meus irmãos, os publicanos, eles eram hostilizados porque eles extorquiam dinheiro de seus conterrâneos judeus, né? Se não bastasse cobrar o dinheiro, né? Hoje, né, estamos no início do ano, quem é dono de casa já está vivenciando IPTU, IPVA, quem é autônomo, ISS, ISSQN, quem é empresário sabe aí o nosso sócio, né? Nós temos que ajudar o nosso sócio, o governo. Mas imagine você sendo cobrador de impostos e ainda tinha muitos daqueles que, além dos impostos que era devido, ainda extorquia, ou seja, cobrava além mais alguma coisa e meio que roubava mesmo daquela população que já se via muito castigada por tudo aquilo. Porque Jesus estava arriscando a sua reputação ao entrar e muito provavelmente comer na casa de Zaqueu. Uma coisa é você entrar na minha casa, né? Oi, tchau, tchau. Outra coisa é você comer, né? Quando a gente fala em comer, a gente fala de comunhão, partir do pão, ou seja, confraternizar, né? Muitas vezes você até recebe uma pessoa, mas poucos são aqueles que você se sente muito à vontade para ficar lá jantando, lanchando, né? Nem todas as pessoas, infelizmente, né? A gente se sente tão confortável para isso. Zaqueu fez um anúncio público diante dos presentes. O que esse anúncio revela sobre a fé e o arrependimento de Zaqueu? Estou com o olho no dedo, mas foi meio que instantâneo a afirmação de Zaqueu, né? Ou seja, na primeira vista, desce Zaqueu, hoje convém repousar em sua casa. Imediatamente ele deu uma declaração que eu acho que até ele mesmo foi pego de surpresa. Jesus, acredito que foi pego de surpresa. A multidão, os seus colegas de trabalho, as pessoas que o conheciam, que sabiam da reputação dele, todos foram pegos de surpresa. Jesus também estava procurando Zaqueu. Volte aí, meus irmãos. Não fechei não a Bíblia, viu? Abram aí em Lucas, volta um pouquinho, no capítulo 5, no versículo 27. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Lucas 5, 27. Diz assim: todos encontraram? Amém! E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos
e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, esse versículo fala que Jesus já tinha tido um encontro com publicanos. Amém? Amém. Fala que nós lemos anteriormente que Zaqueu era um publicano. Provavelmente ele já deveria ter ouvido falar de Jesus. Ele já sabia quem era Jesus, o que Jesus poderia fazer, qual a mudança que Jesus fazia, operava na vida das pessoas, que ele curava, que ele cuidava, que ele ensinava. E provavelmente o ouvir falar de Jesus já estava trabalhando no coração de Zaqueu. Não foi algo instantâneo. Eu creio nisso, porque o encontro, você ouvir falar de Deus, eu falo isso assim, quando eu vim à igreja, eu aceitei a Jesus no terceiro culto que eu participei. Mas se você perguntar: Tiago, você foi a primeira vez que você ouviu falar de Jesus? Não, não foi. Eu já vinha ouvindo falar de alguns familiares, de amigos, alguns versículos que me eram deixados assim, eu lia, começava, ou seja, o Senhor já ia trabalhando no coração, o Senhor trabalha no coração das pessoas de uma forma diferente, e na vida de Zaqueu foi assim. Mas foi um trabalhar tão grandioso, meus irmãos, que no encontro que ele teve com Jesus, Zaqueu fez aquela declaração que daria aos pobres metade dos seus bens e restituiria a quem ele tinha roubado 4 vezes mais. E Jesus disse que naquele momento havia salvação naquela casa. Sabe como é o nome disso? Sabe como é o nome disso, igreja? Graça. Amém? Amém. Sabe como é o nome disso? Graça. Olhe para o seu irmão e diga assim: graça. A graça de Deus é um favor imerecido. Amém? Amém. Não foi porque Zaqueu disse que estava arrependido, que devolveria o que roubou, que fez com que Jesus dissesse que ele seria, que a salvação tinha entrado naquela casa, mas porque a graça de Deus foi derramada sobre a vida de Zaqueu. A graça de Deus foi revelada, foi manifesta. Amém. Aleluia. Glória. A graça de Deus é tão central e tão preciosa que nos custa uma vida para aceitá-la, pois estamos querendo negociar com Deus alguma coisa. Amém? Amém. Meus irmãos, uma coisa que nós vamos aprender nesta noite é que a graça não é de graça. Amém? Amém. Amém? Amém. A graça não é de graça. A graça ela exige de nós uma entrega. Amém? Amém. A graça exige de mim, de você algo. Amém? Amém. Receber a graça de Deus é algo inefável, não tem palavras para descrever. Aleluia. É o próprio Deus que dá a sua graça. Em Romanos 15:15, Paulo diz assim: mas, irmãos, eu em parte vos escrevi, mas ousadamente como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Paulo reconhecia isso na vida dele, que tudo aquilo que ele fazia e operava era graças à graça de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
a graça de Deus era quem fazia, quem operava e era a diferença na vida de Paulo. E foi como que Zaqueu foi alcançado. Aleluia! Meus irmãos, e Paulo, além de falar que a graça era dada pelo próprio Deus, ele falava que ela, e que de forma alguma ela era insuficiente. Em 2 Coríntios 9:8 diz o seguinte: e Deus é poderoso para abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Amém. Algo ilimitado, né? A gente, infelizmente, nós seres humanos, a gente tem um hábito, um mau hábito de dimensionar, de limitar, de amoldar a forma como Deus age e aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus é, muitas vezes. Não é verdade? Né? A gente ora a Deus e espera que Ele haja de uma determinada forma. A gente ora a Deus e espera que a resposta venha daquele jeito. A gente ora a Deus e espera que a gente faça daquele jeito, porque é o nosso jeito, é o jeito que eu sei fazer, é o jeito que eu quero que aconteça, é o jeito que eu espero a resposta. Meus irmãos, a graça de Deus, ela é abundante. Amém? Amém. A graça de Deus, ela é algo que é mais do que suficiente. Deus, Ele é soberano. Aleluia. Amém. Glória. E a graça de Deus, meus irmãos, ela tem algumas razões na vida do cristão, na vida daqueles que a recebem. Primeiramente, a graça de Deus, ela vem para redimir os que serão salvos. Amém? Em 2 Pedro 3:9 diz assim: o Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Uma das finalidades da graça, meus irmãos, é o arrependimento. E nós vimos aqui nesse texto que nós lemos da vida de Zaqueu, que foi uma das primeiras coisas que aconteceu na vida dele. Foi ele arrepender do seu passado, arrepender das suas práticas, arrepender do seu, pode dizer assim, do seu título de publicano, usurpador, de pessoa que extorquia, de pessoa que maltratava. E a graça de Deus veio para redimir, nos redimir, me redimir. Amém? Amém. Glória. Aleluia. Aleluia. O Senhor não retarda a sua promessa. Aleluia. Tem orado? Amém. Tem orado. Está demorando um pouco. O tempo de Deus está se cumprindo. Amém? Tem orado? Tem orado. Vai se cumprir tudo que estiver em linha com a palavra de Deus. No tempo dele, porque Ele é quem dá a graça. Amém? Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, através da graça é demonstrado a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Em Salmo 145, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. O interessante, meus irmãos, é que a graça de Deus, ela não veio para alguns, veio para todos. Amém. Para todos que desejem receber. Amém? Amém. Aleluia. Em Ezequiel 33:11, diz assim: diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio,
mas em que o ímpio se converta do caminho e viva. Amém? Muitas vezes nós cristãos, assim, a gente fica meio que achando, né? Aconteceu isso com alguém, está vendo? Né? Aconteceu isso com alguém, está vendo? Meus irmãos, se o próprio Deus não quer que isso aconteça com as vidas das pessoas que não o conhecem ainda, e se o que seu maior desejo é que a pessoa se converta e viva. Amém? Quem sou eu, quem é você, para estar julgando o que Deus está fazendo na vida de um ímpio? Amém? Aleluia, que a nossa oração deve ser que o Senhor o converta e que ele viva a plenitude de Deus para a vida dele, que eu viva a plenitude de Deus para a minha vida. Amém? Que cada um daqui possa receber da graça do Senhor, que é inefável, que é incomensurável, amém? Que não se amolda às minhas necessidades, ao que eu desejo, ao que eu espero, amém? E que nós possamos viver tudo o que Deus quer para nós, amém? Aleluia! Meus irmãos, e a graça de Deus, ela também serve para demonstrar a justiça de Deus. Em Romanos 2:5 diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Interessante isso, né? As pessoas que não aceitam aquilo que Deus quer, que rejeitam o conserto, que rejeitam a disciplina. Aí diz aqui: a dureza do teu coração, a tua dureza e o teu coração impenitente entesouras para ti no dia da ira de Deus a manifestação do juízo. Amém? Amém. Meus irmãos, que a graça de Deus seja sobre a nossa vida, que o nosso coração, esse é o meu desejo, né? Muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa o eu, o homem, o velho homem falar mais alto. Nós deixamos a gente, como é que eu posso dizer, tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, a gente meio que desvia o olhar e a gente endurece o coração muitas vezes, né? E a gente age em desacordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, isso a gente acabou de ler aqui, essa dureza de coração, a gente retém para nós um juízo que não é o que o Senhor quer para nossas vidas, amém? Ele quer pessoas com corações moldados de acordo com a sua vontade, né? Com corações de carne, capazes de olhar no olho do irmão e dizer: eu te amo, estou aqui para te ajudar, para fazer a vontade, para ser cooperador de Deus, né? Para te abençoar. Aleluia! A graça de Deus também demonstra a justiça de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, meus irmãos, porque a graça nos ensina, amém? A manifestação do Senhor nas nossas vidas, demonstrando o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, amém? A sua benevolência, aleluia! Louvado seja Deus, porque Ele é quem realiza em nós tanto o seu querer quanto o seu efetuar, amém? E essa graça, meus irmãos, segundo de acordo com o que está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículo 8 e no versículo 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, mas não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? A graça é um dom, a fé é um dom de Deus. Aleluia! Porque por ela nós somos salvos. Eu poderia dizer que as duas grandes finalidades da graça seria salvar
e seria justificar. Amém? Em Efésios 2,13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Jesus chegastes perto. Ou seja, não tornamos agradáveis a Deus por nossos méritos. Amém? Amém. Mas pela graça de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Amém. Aleluia. Glória. Tem um texto na palavra que diz assim, né, que é muito mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha, né, já ouviu falar, do que um rico entrar nos reinos dos céus. Né? Um rico, não é, estou falando de rico monetariamente, né, então um rico de sabedoria, um rico de soberba, uma pessoa que se acha. Meus irmãos, nada vem pelo nosso esforço pessoal. Amém? Né? Se aproximar de Deus, aquilo que Deus te dá, não é graças ao seu desempenho, ao seu estudo, amém? Mas pela graça dele, pelo favor imerecido, amém? Amém. Aleluia. Em Romanos 5, 18 e 19 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um muitos foram feitos justos. Amém? Amém. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. E foi necessário que o próprio Filho de Deus obedecesse. E pela obediência dele, todos nós fomos justificados pela graça do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Pela graça de Deus fomos justificados. Aleluia. Pela graça de Deus fomos justificados. Glória. Aleluia. Tem um texto na palavra do Senhor que diz assim, né, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém. E o que seria crescer na graça e no conhecimento de Deus? Aleluia. Meus irmãos, crescer na graça, eu poderia dizer que se aproximar da cruz. Amém? Você consegue entender isso? Crescer na graça é se aproximar da cruz, ficar de pé diante da cruz, olhando para o Cristo sofrendo, sabendo que Ele é inocente, mas que foi pendurado por amor de mim, por amor de você. Aleluia. Por nossa causa. Amém? Amém. Aí muitas pessoas chegam e dizem assim, o favor imerecido. Um resumo tão, uma palavra tão imensa, gigantesca, com um significado infinito, que é a graça de Deus. É o favor imerecido. Meus irmãos, favor, graça é você olhar para a cruz, ver a Jesus sofrendo por nossa causa. Amém? E nós, mesmo que não mereçamos, devemos crescer na graça, amando a Jesus cada vez mais, ser cada vez mais grato a Ele por esse gesto de amor incondicional. Amém? Amém. Jesus, quando Ele subiu à cruz, primeiramente, Ele renunciou os céus para cumprir a vontade de Deus. Amém? Você já pensou nisso? Ele renunciou, ele simplesmente não foi obediente, Ele renunciou a tudo aquilo que existia nos céus
para cumprir um propósito, que era se entregar por amor de pessoas que não mereciam, mas que a graça dele nos alcançou. Aleluia! Quer crescer na graça, meus irmãos? Olhe para a cruz. Quer crescer na graça? Ame a Jesus incondicionalmente e seja grato a Ele por esse sacrifício. Quer crescer na graça? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A graça de Deus, ela é suficiente, amém? Amém! A graça de Deus nos basta, amém? Aleluia! Aleluia! A graça de Deus nos justifica, a graça de Deus nos salva, a graça de Deus nos fortalece. Aleluia! Em 2 Timóteo 2,1 diz assim: Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O nosso chamado, meus irmãos, é pela graça. Você pode perguntar: quando vai ser meu chamado? Como será o meu chamado? Por que serei chamado? O chamado de Deus é pela graça. Em Gálatas 1,15 diz assim: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aleluia! Aleluia! A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é preciosa. Aleluia! Em 2 Coríntios 6, versículo 1, diz assim: E nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebeis de Deus a graça, não recebais a graça de Deus em vão. Meus irmãos, a graça de Deus é tão preciosa que nós devemos ter zelo por ela. Amém? Devemos zelar por aquilo que Deus nos dá, pelo nosso chamado, amém? Pela nossa salvação, amém? Pela nossa justificação, pela fortaleza que Ele nos tem dado. Em Gálatas 5,4 diz assim: Separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei, da graça tendes caído. Meus irmãos, a graça de Deus não deve ser perdida das nossas vidas, amém? Nós não devemos justificar nossos atos pela lei, devemos sempre almejar viver a plenitude de Deus, a graça que Ele nos tem reservado para cada um de nós, porque é por ela que Jesus se doou, se entregou por mim e por você, amém? Louvado seja Deus. A graça de Deus é o ponto-chave do Evangelho. A graça é o Evangelho. Em Gálatas 1,6 diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasses daqueles. Em Gálatas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. A graça de Deus é o próprio evangelho, é a própria palavra. Meus irmãos, nesta noite possamos sair daqui com uma certeza
que nós não somos merecedores, mas a graça de Deus é sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus é quem manifesta em nós, é através de nós, a vontade do Pai. Amém? Amém. A vontade de Deus era ir ter com Zaqueu. A vontade de Jesus, porque Jesus sabia que ali a manifestação daquele homem, amém? A mudança, a transformação de vida daquela pessoa serviria de testemunho para muitos outros. Amém? Não é à toa que borbulhava com certeza no coração de Zaqueu esse desejo de ver quem era Jesus, quem era aquele que realizava aqueles sinais, aqueles prodígios, quem era aquele capaz de mudar a situação, a história de uma pessoa. Porque a graça de Deus foi derramada, a graça de Deus modificou a história de um homem, modificou a história de toda uma geração, de todos aqueles que desejam e que querem a vida de Deus, de que querem e desejam cada vez mais estar em linha com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja Deus, porque essa palavra nos traz um entendimento muito profundo da vontade e do querer que nós devemos cada vez mais viver e nos aprofundar na graça do Senhor, para que nós possamos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Zaqueu, ele foi um exemplo, depois de salvo, lógico, né, de transformação. Foi um exemplo de uma pessoa que ouviu falar de Jesus, desejou essa graça, viveu, abraçou ela com toda a sua força, amém? Demonstrou em público a sua falha e foi aceito e foi recompensado, não pelo que ele fez, mas porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. Amém? Amém. Aleluia. Eu convido a ministra de louvor. Vamos nos colocar de pé. Amém. Amém. Vamos dizer a Ele que a sua graça é suficiente, que nós devemos e queremos viver a plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Glória.
Zaqueu não foi impedimento para ele reconhecer a grandeza de Deus, para reconhecer que ele era necessitado de viver aquilo que Deus tinha para ele, amém? Que a gente veja, possamos olhar para dentro de nós, amém? E ver aquilo, né? Ninguém melhor do que nós mesmos para nos conhecer, amém? Deus nos conhece muito mais que nós mesmos, mas pode ter certeza que você sabe o que está aí no seu coraçãozinho, muitas vezes impede de a gente viver a plenitude de Deus, amém? O que impede de a gente confiar mais, o que impede de a gente se dedicar mais, amém? De fazer mais a sua vontade, de se submeter mais, aleluia. Eu acho que para uma pessoa como Zaqueu, uma das coisas que mais valia para ele era a reputação. Chegar diante de uma multidão muito numerosa, contar logo, eu acho que uma das suas maiores falhas, que era ser corrupto, usurpador. Eu acho que não deve ter sido fácil para Zaqueu, mas a graça de Deus sobre a vida dele é tão grande, tão tremenda, que a reputação dele não significava nada em servir a Deus, em querer Deus presente na vida, amém? Não há nada que se compare a isso, amém? Não existe pessoa, não existe coisa, não existe canudo de diploma, não existe status, não existe mídia, não existe seguidores no Instagram, nada que possa trocar a presença de Deus na nossa vida, amém? Melhor que uma infinidade de likes numa foto no Instagram é saber que Deus fez um joinha para a sua atitude, amém? Aí Deus olhou para você e disse: meu Deus, por mim mesmo, né? Nossa, como me agradou o meu filho, como tem me agradado o que meu filho tem feito, a minha filha tem vivido, como tem me agradado o seu proceder, o seu testemunho, amém? Olhar para uma palavra dessa é mesmo que um espelho, né? Mas, Senhor Deus, eu tenho errado muito. Tenho errado bastante. Graças a Deus, pela graça de Deus. Porque se fosse depender dos nossos merecimentos, meus irmãos, mas glória a Deus que o Senhor é misericordioso, amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está. Amém? Nós vamos fazer uma oração. Você vai colocar diante do Senhor as suas limitações, aquilo que tem lhe feito, tem bloqueado algumas áreas das suas vidas, aquilo que você coloca, Deus, isso daqui eu não tenho tido forças, mas a sua graça ela me basta, Senhor Deus. Eu vou aprender a vencer isso na minha vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor Deus, diante da tua presença, com os nossos corações abertos, com as nossas vidas diante do teu altar, com as nossas falhas latentes na nossa mente. Ó Deus, e nós colocamos diante do Senhor cada uma delas, Pai. Nos ajuda a sermos melhores do que nós somos hoje. Que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nos aproximar de Ti, Pai.
amar cada vez mais o Senhor, olhar para a cruz e ver, ó Deus, que nós não éramos merecedores desse teu sacrifício, Pai. Ó Deus, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a cumprir a tua vontade, a resplandecer a tua luz em meio a esse mundo que jaz no maligno, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão pelas minhas falhas. Ó Deus, pedimos perdão, ó Deus, por tudo aquilo que nós fazemos e não te agrada, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós dizemos que somos limitados, Pai, mas que a tua graça é infinita. A tua graça nos basta, Senhor Deus. Ó Deus, age, Espírito Santo, com poder sobre as nossas vidas. Age com poder sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Vai, Senhor Deus, retirando todo impedimento, que nós possamos viver a tua plenitude, Pai. Que nós possamos ir além do dia de hoje, que nós possamos ir além daquilo que nós temos ido diariamente, porque o Senhor quer isso para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos porque temos a certeza que a tua graça é sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo. Te agradecemos pela tua doação naquela cruz, por amor, um amor incondicional, um amor sublime. Oh Senhor Jesus, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado porque tu és o nosso amado, o nosso Deus Emanuel. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelos teus planos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.